Olá, boa noite, uma excelente noite de segunda-feira. Estamos começando mais uma edição do JR23 aqui na tela da TV que mostra você. Esse é o JR23, produzido, apresentado, gerado de Franca para todo o Brasil e o mundo. Estamos começando mais uma semana, segunda metade do mês número 8, o mês de agosto, também passando rápido e na velocidade do tempo. Informação que vai ao encontro do seu interesse. Você confere agora os destaques desta segunda-feira do JR23. 2 homens, de 22 e 41 anos, foram detidos pela GCM, Guarda Civil Municipal, durante um patrulhamento na Avenida Dom Pedro, em Franca. A Polícia Militar apreendeu mais de 100 quilos de maconha em 2 ocorrências registradas em menos de uma semana na região de Franca. O SESI Franca venceu o Corinthians por 79-77 no ginásio Vlamir Marques, e assumiu a liderança do Campeonato Paulista ao lado do Mogi das Cruzes. O São Paulo empatou com o Coritiba por 1-1, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, esses são apenas alguns dos temas, Campeonato Brasileiro sempre trazendo muita emoção para o torcedor que é apaixonado. Durante a semana teremos aí competições sul-americanas, Sul-Americana e Libertadores da América agitando a rodada, fase decisiva. Intervalo rapidinho e já a gente tá de volta. O maior perigo da sua casa pode estar onde você nem imagina. Fique atento com o mosquito da dengue. 80% dos criadouros estão nas residências. O governo do estado de São Paulo já está fazendo a sua parte. Faça a sua também. Elimine a água parada. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. E se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a defesa civil somos todos nós. Você sabe o que é biometria? É uma tecnologia que reconhece pessoas a partir de traços únicos, como as linhas do rosto e a impressão digital. A biometria é uma forma segura de identificação. Por isso, desde 2008, a Justiça Eleitoral faz o cadastramento biométrico. E você, já fez? Hoje, mais de 100 milhões de eleitoras e eleitores podem usar as digitais para votar na urna eletrônica. E tem mais! Com a biometria registrada, sua foto aparece no e-título e você pode usar como documento oficial na hora do voto. O cadastro da biometria é gratuito e só pode ser feito presencialmente. Procure o cartório eleitoral ou acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de seu estado para fazer o agendamento. Biometria é mais proteção para você e para o seu voto. Uma excelente noite de segunda-feira para você que nos dá o privilégio aqui da companhia. O JR23 está chegando em mais uma noite
com as informações, né? Você já está acostumado, o resumo daquilo que mais importante aconteceu no finalzão de semana, a gente traz para você, começando com a área da segurança. Mais duas detenções que foram feitas durante a ação da Guarda Civil Municipal. Eu não canso de dizer, a Guarda Civil tem feito aí um trabalho importante de apoio também às demais forças de segurança, Polícia Militar e também a Polícia Civil. E 2 homens suspeitos pelo envolvimento com o tráfico de drogas acabaram sendo detidos. 2 homens, de 22 e 41 anos, foram detidos pela GCM, Guarda Civil Municipal, durante um patrulhamento na Avenida Dom Pedro, em Franca. Com a dupla, os agentes apreenderam porções de cocaína, dinheiro, cartões bancários e materiais utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. Segundo a GCM, a equipe percebeu os 2 em atitude suspeita e flagrou o momento em que um deles entregava um objeto ao outro. Durante a abordagem, os guardas localizaram 2 pinos contendo uma substância com características semelhantes à cocaína, além de R$ 40 em dinheiro e 3 cartões bancários. Nas proximidades dos abordados, também foram encontrados 5 pinos vazios, que foram recolhidos e apreendidos. De acordo com a corporação, os suspeitos são naturais de Batatais e Castanhal, no Pará, e possuem antecedentes criminais. Um deles já responde por tráfico de drogas, enquanto o outro tem passagem por furto. Os 2 foram encaminhados à CPJ, Central de Polícia Judiciária, onde os materiais foram apresentados e apreendidos. Após prestarem esclarecimentos à autoridade policial, ambos foram liberados. E nós tivemos também 2 grandes apreensões de drogas realizadas em ocorrências distintas pela Polícia Militar na região. A Polícia Militar apreendeu mais de 100 quilos de maconha em 2 ocorrências registradas em menos de uma semana na região de Franca. As ações foram realizadas por equipes do 15º Batalhão de Polícia Militar do Interior, 15º BPMI, e resultaram ainda na prisão de um homem procurado pela Justiça. A primeira ocorrência aconteceu na rodovia Prefeito Fábio Talarico, na região de São Joaquim da Barra. Durante a ação, os policiais apreenderam aproximadamente 54 quilos de maconha, distribuídos em 54 tijolos. Segundo a Polícia Militar, uma equipe havia abordado anteriormente um veículo ocupado por 3 homens. Naquele momento, nenhum material ilícito foi encontrado e os ocupantes foram liberados. Posteriormente, os policiais receberam informações de que o mesmo grupo teria seguido para Franca com o objetivo de buscar drogas. Com o apoio da Agência de Geocriminal e de outras equipes, o veículo foi localizado durante o retorno pela rodovia. Os ocupantes desobedeceram a ordem de parada e fugiram por uma estrada de terra. Durante o acompanhamento, os suspeitos arremessaram 3 sacos contendo drogas pela janela do veículo. Eles conseguiram fugir, mas os policiais retornaram ao ponto onde os materiais haviam sido dispensados e localizaram os entorpecentes. A droga foi apresentada à Polícia Civil, que realizou a apreensão e dará continuidade às investigações para identificar e responsabilizar os envolvidos. Já na noite de quinta-feira, por volta das 21 horas, uma equipe da Companhia de Força Tática do 15º BPMI realizou outra importante apreensão, desta vez em Franca. Os policiais tinham conhecimento de que um homem era procurado pela Justiça e foram até a residência dele para cumprir o mandado de prisão. Ao perceber a presença da equipe, o suspeito tentou retornar para dentro do imóvel, mas foi alcançado e contido. Durante a abordagem, os policiais visualizaram 8 tablets de maconha na garagem. Na averiguação da residência, foram encontrados outros 45 tablets e 4 grandes porções da droga. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 50 quilos de maconha. Também foram recolhidos 2 aparelhos celulares e materiais utilizados no preparo e acondicionamento dos entorpecentes, entre eles plástico filme, embalagens, fita adesiva, um caderno e uma faca. De acordo com a Polícia Militar, o homem declarou que comercializava a droga por meio de sistema de entrega, fornecendo o entorpecente a outros traficantes para posterior fracionamento e venda em pontos de tráfico da cidade. A ocorrência foi encaminhada à Central de Polícia Judiciária, onde foi formalizada a prisão em flagrante por tráfico de drogas, além do cumprimento do mandado de prisão. O homem permaneceu à disposição da Justiça. Somadas, as 2 ocorrências resultaram na retirada de aproximadamente 104 quilos de maconha de circulação em menos de uma semana. As ações reforçam o trabalho de patrulhamento e combate ao tráfico de drogas realizado pelo 15º BPMI na região. Na primeira ocorrência, 54 quilos foram localizados após serem arremessados de um veículo em fuga. Na segunda, cerca de 50 quilos foram encontrados dentro de uma residência em Franca, onde também foi preso um homem procurado pela Justiça.
Intervalo rapidinho e na sequência nós vamos falar sobre um tema que está em destaque em todo o Brasil, né? Sobre os impactos em relação às apostas das pessoas que estão perdendo dinheiro, perdendo a saúde, em alguns casos mais graves também, até vidas estão sendo perdidas. A gente conta para você numa série de reportagens importantes aqui no programa de hoje. O problema dela. Nunca mais. Esquece. Isso não vai mudar. Nunca mais é um problema só das mulheres. Nunca mais omissão. Nunca mais ignorância. Nunca mais desculpas. Nunca mais desculpas. Participe do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. O país unido pela vida das mulheres e meninas. Todos juntos por todas. O licenciamento do meu carro venceu e eu caí na Blitz. Como assim? Helena, eu deixei pra última hora com medo de fila e perdi o prazo. Acorda, João. O licenciamento agora é digital, feito pelo celular. Até o pagamento é pelo Pix. E pra receber o documento, Helena? Sai na hora e vai pro seu celular. E a validade é oficial. Que ótimo, já tô fazendo. É instantâneo e o seu carro não é removido. Ufa, tá feito. Tô liberado. Tcharam, vamos tomar banho outra vez. Ai, milhares de crianças não têm água pra tomar um banho. Não tem água pro banho. Vamos ajudar o Unicef. Um Pix é um pingo. De pingo em pingo a água vai chegar. Meu pé, meu querido pé, oh, vai brilhar. Vem ajudar, vem. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, só. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, só, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. Estamos de volta no JR23, um tema que realmente desperta a atenção de vários segmentos, tanto da área da saúde como da área econômica, da segurança pública também. Estamos falando aí dos casos, né, que envolvem as pessoas que estão fazendo apostas online, perdem o controle, perdem dinheiro e também acabam perdendo o controle. Nós tivemos, inclusive, uma operação realizada em nível Brasil, apontando fraudes, né, que passam a casa de bilhões de reais. Confira agora na reportagem. Dados cumpridos pela Polícia Federal foram expedidos pela Justiça Federal da Paraíba, porque é lá que fica a sede da empresa investigada hoje nessa operação, a PixBet. Como é que funcionava esse esquema? A PixBet, ela é famosa por investir em grandes times do futebol brasileiro. Por exemplo, no Flamengo, ela era patrocinadora master do Flamengo. Então, segundo a Polícia Federal, um grupo empresarial pegava esse dinheiro, que era fruto de apostas na PixBet, e mandava para o exterior
offshore, para um paraíso fiscal lá no Caribe, uma empresa de fachada, uma empresa fantasma. Aí os sócios desse grupo emitiam notas fiscais como se estivessem prestando serviço para essa empresa fantasma. E aí então recebiam os valores em troca dessa prestação de serviço fictícia. Aí o dinheiro era levado e entrava no Brasil com uma aparência de legalidade. Entre os principais alvos aqui em São Paulo está, como vocês disseram, o advogado Nelson Williams. Ele é dono de um dos principais escritórios de advocacia empresarial aqui no país, tem mais de 1.400.000 seguidores nas redes sociais e leva uma vida de ostentação. Em nota, a defesa dele diz que a relação deles com a PixBet é estritamente profissional em troca da prestação de serviços advocatícios. Agora, as bets foram alvo de outra operação aqui em São Paulo, também na Bahia, no Rio de Janeiro. Aí uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Eram bets ilegais que recolhiam apostas de diversos sites ilegais que não podiam funcionar, mais ou menos da mesma forma. Aí o dinheiro era pulverizado, remetido ao exterior, investido em criptomoedas e retornava ao Brasil, então, com aparência de legalidade. Mais de 1,4 bilhão de reais movimentados neste esquema, e na operação de hoje foram apreendidos carros de luxo e também diversas quantias em dinheiro em moeda estrangeira. Bom, e esse é um tema bastante recorrente, né, que medidas estão sendo tomadas em relação a essa situação, já que essas empresas, né, que fazem apostas e jogos online vêm faturando muito alto e principalmente, né, o perfil das pessoas que sonham em ter aí uma vida melhor, ter aí vidas luxuosas, como muitos influencers e artistas também, isso acaba despertando o interesse. Então, algumas medidas estão sendo tomadas em relação a essa situação. Só para você ter uma ideia, as bets faturaram mais de 62 bilhões de reais. Nas ruas, é muito difícil encontrar alguém que reconheça ter o vício em bets, como são chamadas as plataformas de apostas esportivas ou de jogos online. Por isso, quem se reconhece dependente já conquistou uma primeira grande vitória nessa batalha pessoal. Dados do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda revelam algo ainda mais assustador sobre as bets. As famílias brasileiras perderam quase 63 bilhões de reais em 2025 para as apostas online. É um dinheiro que fez falta para fazer o supermercado, para pagar a conta de água e de luz ou para honrar compromissos assumidos. Imagine um país onde você tem uma alta taxa de desigualdade social, as pessoas precisando de dinheiro e todo um estímulo ao consumo. As bets, elas surgem como algo milagroso que vai fazer com que aquela pessoa, né, mude de vida automaticamente, pelo menos assim é vendido. Há um outro aspecto que também atua como um elemento a mais nessa conta: a devastação mental que o prejuízo das bets causa nas pessoas. A condição de adrenalina que dá, né? Ou seja, o risco, a iniciativa de você tentar e ganhar algo, ela é muito sedutora, né, e promissora, como se fosse real e que fosse chegar a êxito, mas acaba gerando uma armadilha. O Ministério da Saúde tem realizado a campanha nacional informando a população de que o SUS está à disposição para quem precisa de ajuda para se libertar do vício em bets. Uma iniciativa aprovada pelos especialistas ouvidos pela TV Pública da Bahia. Então, as pessoas que já têm pouco para sobreviver e desse pouco ainda fazem apostas nessa esperança de fazer um dinheiro, de ganhar algo como se fosse a salvação da lavoura, vai fazer com que esse número aumente cada vez mais. A gente tem um sistema único de saúde voltado para pessoas que realmente estão tendo problemas de saúde pública. Isso é de extrema relevância. E muitas pessoas perdem dinheiro, perdem a saúde, perdem a família. Em alguns casos mais graves, né, nós temos também já noticiado de perda de vidas em relação às pessoas que acabam se afundando em altas dívidas pelo alto número de apostas, né? Sonha em ficar milionário e acaba perdendo tudo que tem. E isso também já vem impactando diretamente nas relações do trabalho.
Carolina é consultora gastronômica e tem percebido os impactos das bets entre trabalhadores de bares e restaurantes nos últimos anos. A gente vê muito adiantamento salarial, aumento da rotatividade por pedido de demissão para conseguir fazer acordo, adiantamento de gorjeta com algumas plataformas financeiras. Então tudo isso tem sido muito perceptível, assim, e até pedir empréstimo para o dono do restaurante ou pedir empréstimo para a própria equipe. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o problema já é uma realidade em todo o país. A entidade alerta para a piora do ambiente de trabalho, do desempenho das equipes e da saúde financeira e emocional do trabalhador. Para a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é importante tentar acolher e ajudar o funcionário antes de considerar uma demissão. Nós nunca deveríamos desligar alguém que está doente, né? Nós vamos entender que a doença precisa de tratamento, precisa de orientação e, no caso das bets, não só o tratamento, mas tudo aquilo que antecede, ou seja, a educação financeira. Segundo o Ministério da Fazenda, 17 milhões e 700 mil pessoas fizeram apostas online no primeiro semestre de 2025, apenas em bets regulamentadas. A média mensal movimentada por apostador foi de cerca de R$ 164. Segundo este psiquiatra, que coordena um grupo que estuda dependência tecnológica na USP, a perda de controle é um dos principais sinais de alerta, o que pode ter impactos não só financeiros. O problema das apostas começa a trazer consequências claras, né? No âmbito acadêmico, profissional, nas conexões sociais, ou seja, no relacionamento com família. Cara, esses caminhos para entender se existe um problema e como corrigir o percurso quanto antes é importante, porque quanto mais tempo eu perduro nessa trajetória e os prejuízos vão se acumulando, mais difícil vai sendo de se tratar e, de fato, de recuperar uma trajetória de abstinência total. Quando a gente fala de algo que promete um ganho financeiro imediato, uma certa ascensão social que for vendido pelos influenciadores e tal, a gente está numa categoria muito frágil falar com pessoas que a média salarial está em torno de 2, 3 mil reais. Então, o caminho é complexo porque tem muita coisa que se encontra nisso. Realmente todo cuidado é pouco, né? E é claro que a gente vai continuar falando também a respeito desse assunto com reportagens importantes em parceria com a TV Brasil, que é mais uma das parceiras aqui da TV Franca também. Intervalo rapidinho, na sequência, o Mundo da Bola. Eu peguei da época que a gente jogava com estádios vazios. Uma vez ou outra passava uma entrevista na TV, uma vez ou outra falava de futebol feminino. Na verdade, muitas vezes falavam somente quando era próxima à Copa do Mundo, Olimpíada, grandes competições. Hoje a gente vê uma crescente, a gente vê que isso está incluído no cotidiano. A gente consegue tocar o coração daquela criancinha, da criança ao idoso, e todo mundo empolgado falando de futebol feminino. A gente espera essa empolgação da torcida, obviamente. A gente espera o comparecimento da torcida brasileira em peso nos jogos. A gente espera, por parte da organização, um evento bem, digamos, impactante, porque esse é o momento da gente aproveitar para realmente popularizar o futebol feminino no nosso Brasil. E aí você entra no estádio, quando toca o hino, esse é o ápice, sabe? Foi o que a gente sempre sonhou, né? De ir para um estádio, de ver futebol feminino no Brasil e tá lotado. Que a gente possa ter esse apoio contínuo, que o povo brasileiro joga com a gente sempre.
minha terra tem basquete, tem história e tem chuá. As vozes daqui vibram como em nenhum outro lugar. O basquete mudou minha vida. No Brasil tem basquete, e ser basquete vai além do esporte. É acreditar que a bola vai cair, mesmo quando nada parece dar certo. O Brasil é gigante, diverso. A gente se reconhece no plural. Mas o que temos em comum? O brasileiro é o corre. A gente vai atrás, cria caminhos dentro do impossível, se adapta, faz festa enquanto se supera. Minha terra tem basquete. Tem basquete pra caramba. O brasileiro é criativo, inovador, autêntico, orgânico. A mudança de direção, o ritmo, o suor, a dança, a energia. A gente sua a camisa, a gente ganha, a gente perde, mas a gente brinca, se diverte, a gente dança, a gente vibra, a gente cai, levanta, dá o sangue e celebra as conquistas. Esse é o nosso jeito. Nossa terra, Nossa terra. nossa terra, Nossa terra. nossa terra, Nossa terra tem basquete. Nossa terra tem basquete, e aqui é meu lugar. Você pode dar o sangue por você? Você pode dar o sangue pelos seus sonhos? Pela sua família? Por uma causa? Você pode. Comece hoje e faça disso um hábito. Porque quando você descobre que pode dar o sangue por você, você também descobre que pode ajudar outras vidas. Procure um hemocentro e doe sangue regularmente. Você pode. Ministério da Saúde. Hora de falarmos de esporte, o SESI Franca Basquetebol vem fazendo bonito no Campeonato Paulista e segue como líder da competição. Mais 2 vitórias importantes, a última delas no finalzão de semana. O SESI Franca venceu o Corinthians por 79-77 no ginásio Vlamir Marques e assumiu a liderança do Campeonato Paulista ao lado do Mogi das Cruzes. Ambos estão com 4 triunfos no estadual, mas o Mogi leva vantagem no saldo de cestas. Já o Timão caiu para a 3ª posição após perder pela primeira vez na competição. O Timão melhorou na volta do intervalo e conseguiu virar o placar com um jogo forte de garrafão dos pivos Gabriel Novaes e Leal e dos armadores Gemadinha e Elinho. No último quarto, os francanos reagiram com boas participações dos veteranos de time, Mineiro e David Jackson, além de Parodi, que chegou aos 20 pontos e foi o cestinha do confronto ao lado de Gemadinha, do Alvinegro. Com isso, o SESI recuperou o controle do jogo e fechou o marcador em 79-77. O Corinthians tentará sua reabilitação no estadual diante do Paulistano, na quarta-feira, no Vlamir Marques, às 20 horas. O Franca entra em quadra na quinta, às 19 horas, no Pedrocão, contra o Pinheiros. É isso aí, a equipe volta a jogar contra a equipe do Pinheiros, né, na quinta-feira, como você acompanhou na reportagem. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque agora, com o passar das rodadas, a contagem, na verdade, é regressiva, né, para as equipes, para aqueles que estão na ponta da tabela, almejando aí conquistas mais importantes. E tem a luta ali embaixo também na zona do rebaixamento. Confira aí como foram os resultados da rodada do finalzão de semana. O São Paulo empatou com o Coritiba por 1-1, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pablo Maia abriu o placar para o tricolor com um belo gol de fora da área e quebrou um jejum que durava quase um ano. A última vez que o meio-campista balançou as redes tinha sido em 24 de agosto de 2025, contra o Atlético Mineiro. Mas Thiago Kozer aproveitou o cruzamento na área e empatou para o Coritiba no segundo tempo. O São Paulo retornou ao Morumbis depois de 81 dias. O estádio recebeu diversos shows antes e depois da Copa do Mundo. Na única partida que fez como mandante desde o retorno das competições, o tricolor jogou no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior chega a 27 pontos, mas segue na 12ª colocação. Desde o retorno da Copa do Mundo, o tricolor ainda não venceu. São 5 jogos, com 3 empates e 2 derrotas. Ao apito final, a torcida vaiou o time no Morumbis. Já o Coritiba fica com 31 pontos, em 9º lugar. O São Paulo volta a campo na terça-feira, novamente no Morumbis, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, o tricolor empatou por 1-1 com o Bolívar. Pelo Brasileirão, a equipe de Dorival Júnior joga no próximo domingo, contra a Chapecoense. O torcedor fez sua parte, e muito bem feita. Nós ficamos devendo mais uma vez. Nós temos que assumir tudo isso. Não tem que ficar passando panos, a responsabilidade é nossa. Eu acho que um time
onde o nosso goleiro praticamente não fez uma defesa dentro da partida, tinha a obrigação de tentar algo diferente para que pudéssemos finalizar a partida. Essa é a realidade. Mais uma vez, nós estamos devendo ao nosso torcedor em razão daquilo que nós procuramos fazer na primeira etapa, de uma maneira correta, jogando praticamente todo o tempo dentro do campo adversário e mais uma vez, faltando o principal, a definição, a finalização do resultado. O Fluminense voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, aliviou a crise e se aproximou da briga pela terceira colocação. No Maracanã, a equipe das Laranjeiras bateu o líder Palmeiras por 3-2, de virada, com gol de Cano nos acréscimos. O time de Abel Ferreira esteve 2 vezes à frente no placar, com Gustavo Gomes e Maurício, mas Hulk, Serna e Cano balançaram a rede para o time da casa e fizeram o estádio explodir. Com a derrota, o Alviverde permanece com 48 pontos. O Verdão foca agora no jogo de volta diante do Cerro Porteño pela Libertadores. Olha, pelo lado da torcida só organizar neste último tempo, logicamente que é ótimo. E é isso que nós queremos e, sobretudo, como já falei, desde 2020 é nos momentos difíceis que nós precisamos estar unidos e ser muito pragmáticos em relação àquilo que é o Campeonato Brasileiro e a competição do Brasileiro, que está tudo em aberto, portanto é um resultado que nós não queríamos, num jogo onde tivemos a ganhar, num jogo difícil, um jogo que foi aberto, um gramado muito difícil de jogar neste gramado. Não podes depois aos 82, 83 minutos uma equipa como o Palmeiras estar a ganhar 2-1, onde há tarefas muito específicas e claras, e nós sabemos quem é que marca quem neste tipo de situação, quem é que marca o lateral do adversário que cruza, quem é que tem que marcar na área, sabemos disso tudo, e isso foi claramente uma falha individual e coletiva da nossa equipa, e nós sabemos que para fora a responsabilidade é sempre minha, mas sabemos, é muito fácil olhar para o primeiro e o segundo golo. O terceiro golo é uma tabela e o jogador que tabela, que faz o passe, é ele que entra de um movimento de segunda linha que nós temos que acompanhar. Temos o jogador fresco dentro da área que metemos e que temos que acompanhar. Ficamos a olhar para a bola e esquecemos de acompanhar. Portanto, acho que é muito fácil olhar para aquilo que foi o jogo depois do 2-1. Como te disse, acho que foi um jogo extremamente aberto, oportunidades dos dois lados, as duas equipas a querer ganhar. O Palmeiras faz sempre isso, em todos os jogos joga para ganhar, mas também entendo perfeitamente a tua pergunta, e tu agora é que vais, se olhares para o momento, sim, estamos a passar um mau momento individual e coletivo. O Santos venceu o Vasco por 3-0, neste domingo em São Januário, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado traz mudanças para a parte de baixo da tabela. Com a vitória, o Santos deixa a zona de rebaixamento. A equipe comandada por Cuca agora soma 25 pontos, ocupando provisoriamente a 14ª posição. Mirassol e Internacional podem ultrapassar o Peixe em caso de vitória. Do outro lado, o Vasco, a 7 jogos sem vencer, caiu para a 19ª colocação, com 22 pontos. Neymar atuou durante o confronto todo e teve destaque. O atacante cobrou as 2 faltas que originaram 2 gols do Santos na partida e cadenciou o jogo quando à frente do placar. Os 3 gols do Santos saíram no segundo tempo. Gabriel Barbosa abriu o placar aos 22 minutos, antes de ser substituído. Em seguida, William Arão e Luan Pérez cravaram o 3-0 no placar em rebotes de Léo Jardim. O Vasco deixou o campo vaiado após o apito final. Primeiro, a gente fica muito feliz em poder fazer um bom jogo, um belo jogo e vencer a primeira fora de casa, né? Então é um campeonato muito difícil. Hoje as duas equipes com o mesmo número de pontos, diferença ali no saldo de gols, e um jogo decisivo, campo cheio, uma atmosfera muito imponente do adversário. A nossa torcida também apareceu em massa e empurrou o jogo todo. Foi, eu acho, um espetáculo muito bonito. Eles souberam começar melhor o jogo. Lógico que aos poucos a gente foi equilibrando, até os 20 e poucos já estava equilibrado o jogo. Nós tivemos daí
duas oportunidades boas e mais claras até do que o próprio Vasco, mas era um jogo muito complicado, que o Vasco estava com um time muito leve, muito rápido, e nós não podíamos ceder o contra-ataque, mas precisávamos soltar mais o time, né? Jogar um pouco mais, assim. No segundo tempo as coisas deram bem mais certo. Eu acho que o mérito todo é dos jogadores, eles foram criativos, eles fizeram improvisos naturais dentro deles mesmo. Então, eu acho que o mérito todo é deles. O Corinthians desperdiçou a chance de entrar no G5 do Campeonato Brasileiro neste domingo ao ser derrotado pelo Cruzeiro, por 2-1, pela 23ª rodada. A Raposa abriu o placar na Neoquímica Arena com Bruno Rodrigues. O Timão empatou com golaço de Gustavo Henrique, mas viu os visitantes garantirem os 3 pontos com gol de Wanderson na reta final. Com este resultado, o Corinthians ocupa a 9ª posição, com 32 pontos conquistados, 4 a menos do que o próprio Cruzeiro, que é o 5º colocado, com 36. Agora, ambas as equipes se preparam para as decisões das oitavas de final da Libertadores. Quando joga assim contra um time muito retraído, as jogadas tendem a sair pelos lados e cruzamento. Mas eu não acho que a gente só cruzou bola na área hoje. Me desculpa, não concordo com a tua análise, nem contra o Rosário. Eu achei que a gente só cruzou bola na área também. Foi um jogo mais difícil, um jogo muito pegado. E hoje, principalmente, a gente teve muito controle do jogo. No primeiro tempo, no segundo, um pouco menos de posse. E a gente procurou variar o repertório. A gente não ficou dependendo de cruzar a bola na área. É isso aí, foco agora das equipes, né, também para as competições sul-americanas. São Paulo já joga amanhã pela Sul-Americana, Santos joga na quinta-feira pela Sul-Americana e tem Libertadores para Corinthians e Palmeiras também nesse meio de semana. A gente conta para você amanhã e durante toda a semana no JI 23. Um abraço, boa noite e até amanhã.